Glória a Deus. Bom dia, paz de Cristo. Tem muita gente para pouca voz. Bom dia, paz de Cristo. Quem está feliz com Jesus faz barulho aí. Quem está feliz com Jesus faz barulho aí. E Jesus, está feliz contigo? É a pergunta que não quer calar. Que bom estar aqui essa manhã. Estou muito feliz por esse privilégio de chegar aqui e poder ser um canal de Deus. Eu estou feliz, mas eu confesso que eu estou nervoso. Eu falei para o Tainan que ele não é meu amigo. Falei que amigo não faz uma coisa dessa. Como é que ele me coloca para pregar com o pastor Jarmuth aqui sentado? O pastor Jarmuth um dia foi pregar na sede. Eu estava lá esse dia, ele disse, estava falando para os meninos novos como eu, acerca de pregar na frente do pastor Silas. E ele falou assim, eu prefiro matar o meu gigante está aqui. Hoje eu estou matando o meu. Então você faz uma gentileza, tudo que eu falar você dá glória a Deus, aleluia. E se alguém tirar ele daqui, eu faço um pix, eu prometo. Arruma um problema para ele lá, alguma coisa. Alguém tira o pastor Jarmuth do culto. Para eu pregar em paz, em nome de Jesus. É que vocês talvez não tenham a noção. A gente, lá no Rio, a gente diz que a gente está muito acostumado com a figura do pastor Silas. E quando a gente vai a algum lugar, as pessoas de alguma forma o honram, gostam de ouvir e perguntam coisas que a gente ouve o tempo todo. E talvez para vocês a figura do pastor Jarmuth também já tenha ficado normal. Mas o pastor Jarmuth é um homem que eu quero honrar nessa manhã. Vocês estão tendo o privilégio de desfrutar de um grande pastor. E eu posso dizer isso com certeza que é um dos melhores pastores que a Devec tem a oferecer em todos os níveis de pastoreio, de palavra. Gente, o pastor Silas senta para ouvir esse homem. E quando a gente vai passar, o pastor fala, hoje ele pregou muito. Eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar aqui? Pastor, que Deus continue abençoando sua vida. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Sua vida é um referencial para mim, para minha casa. Eu espero um dia poder ser metade do homem de Deus que o Senhor é. Isso eu falo com muita propriedade, com muita verdade, com muita honra. É nítido olhar pela nossa igreja, pelo nosso campo, a satisfação que os pastores têm de sentar à mesa com o Senhor, de aprender com o Senhor. E é muito bom ver o seu crescimento, ver a sua história ministerial, porque ninguém chega ao topo da montanha sem passar pelo pé. E o Senhor foi crescendo e hoje alcançou uma posição, um destaque, por tudo que o Senhor construiu, por tudo que o Senhor viveu. E sua trajetória é uma inspiração para minha casa, para minha família. Muito obrigado por tudo. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Jarmuth? Mas até agora eu não vi ninguém chamar ele para sair daqui. Ah, Jesus, me ajuda. Muito bom estar aqui essa manhã, rever alguns amigos. Que Deus continue abençoando vocês. Está aí Bruno, Ted. Eu vi o Gabi aqui. Tamo junto, Gabriel, Alana. Vocês são bênção demais. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 3. Qualquer coisa errada, pastor Jarmuth, o senhor depois faz um caderno de 10 matérias e me entrega para eu corrigir. Ou manda jogar a mensagem no lixo. Mas eu quero pregar essa mensagem para você, porque essa mensagem é aquilo que Deus tem colocado ao meu coração para esse tema da conferência. Apesar de ter chegado no Connect depois, antes eu era líder de adolescente, eu acho que essa mensagem tem muito a ver com aquilo que Deus está propondo para esse tempo, para a juventude, para aquilo que foi proposto nesse tema. Então, essa manhã eu creio numa manhã profética da parte de Deus para nós, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para os seus sonhos, para tudo. E se você quiser, receba cada palavra liberada aqui, porque eu creio absolutamente em tudo, absolutamente em tudo. E tem 3 coisas que eu sou: carioca, pentecostal e chato. Então, certamente eu vou te pedir para você olhar para alguém, falar alguma coisa e me ajudar a profetizar para esse irmão também. Afinal de contas, a gente é jovem, né? Aí, um pouco mais animado. Atos, capítulo de número 3. Diz assim a palavra: Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração da hora nona.
E sendo carregado um homem coxo de nascença, o qual colocavam à porta do templo todos os dias para pedir esmolas. Todos os dias para pedir esmolas. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. Levanta aí. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar uma vez mais. Senhor, a tua graça nos basta, teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bom é estarmos aqui com amigos, em família, reunidos, Senhor, para adorarmos o teu santo nome. A verdade é, Espírito Santo, que nós já te percebemos aqui nesse ambiente. Enquanto Connect Music ministrava, a gente viu o Senhor descer aqui quase que de forma palpável, e a tua presença está aqui nesse lugar. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar nessa manhã. Nós poderíamos estar descansando, dormindo, vendo um filme, estando em família, mas nós decidimos estar em família aqui, na tua presença, na tua casa. Saímos das nossas casas com uma expectativa no nosso coração, e essa expectativa é te ouvir, te sentir, te perceber. Então fala com a gente uma vez mais. O nosso coração precisa entender o que está dentro do seu para essa noite. Fala com a gente uma vez mais, porque o nosso coração precisa te ouvir. Nós precisamos sair daqui dessa manhã diferente. Nós precisamos sair daqui essa manhã te imitando ainda mais e vivendo tudo que o Senhor projetou para a nossa história. Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração. Ao término desse culto, nós te daremos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Olhe para cá. Meu amigo tecladista, qual é o seu nome? João? João, me dá um ré aí. Agora vai para Fá. Dó. Esse é o Dó? Era só para saber se tu sabia. Se tu faz 3 vezes a mesma coisa, João, eu ia falar que estava certo. Você achou que eu ia cantar depois do Connect Music? Não. João, obrigado por me acompanhar, tá? Deus te abençoe. Pode tocar o sim que eu preciso te ouvir, que aí eu fico menos nervoso com o pastor aqui. Estou lembrando para vocês que o pastor está aqui. Ninguém tirou ele ainda. Gente, Atos capítulo de número 3. A gente leu a história aqui, tá Pedro e João, eles estão indo para a igreja para orar. E aí quando eles estão chegando na porta da igreja, a Bíblia diz que há um homem coxo de nascença. Eu não sei qual é o motivo dessa doença, eu não sei o que aconteceu, mas a Bíblia diz que ele nasceu assim, que ele é coxo de nascença. Então, aquele homem era posto à porta do templo para poder pedir esmolas. Pedro e João, eles estavam no lugar certo, eles estavam no lugar... E o coxo também estava no lugar certo. Por quê? Porque ele estava à porta da igreja, ele estava na porta do templo, ele estava no lugar certo, porém com a motivação errada. Porque é possível nós estarmos no lugar certo com a motivação errada. É possível nós estarmos no ambiente certo com a motivação errada. A motivação de Pedro e João era para poder orar. A motivação do coxo, pedir uma esmola. Só que naquele momento, quando ele percebe, aquele dia não é um dia comum para ele. Ele vê Pedro e João entrando, ele implora uma esmola. E Pedro vai fazer algo extraordinário, Pedro vai fazer algo inédito, Pedro vai fazer algo que chama a nossa atenção. Pedro vai olhar para aquele cara e vai dizer assim: olha aqui para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí, anda. Só que o que chama a minha atenção aqui para essa manhã, para essa conferência, para esse tema, não é de fato o milagre em si, porque o milagre que está acontecendo é o que Pedro viu durante a trajetória que ele andou com Jesus. Ele viu Jesus fazer esse tipo de coisa. Então, Pedro está, na verdade, imitando aquilo que ele viu Jesus fazer. Pedro está imitando aquilo que ele foi testemunha ocular Jesus fazendo, curando enfermos, libertando os cativos, dando uma palavra de ânimo aos corações. Ele está imitando aquilo que ele viu Jesus fazer durante o tempo que ele andou com Cristo.
Entretanto, o que chama a atenção aqui não é em si um milagre de um paralítico, um coxo andando. O que chama a minha atenção aqui é quem está sendo um instrumento de milagre. Por quê? Porque o Pedro de Atos, capítulo de número 3, nem sempre foi esse Pedro. Nem sempre foi esse cara cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio de intrepidez. Nem foi esse cara tão cheio do Espírito Santo assim. Pastor Gabriel, se a gente voltar um pouquinho em Lucas, capítulo de número 5, a gente vai ver que Pedro era uma pessoa comum, assim como eu e você. Pedro não era muito rico, Pedro não era de família conhecida, Pedro era uma pessoa comum que trabalhava assim como eu e você. Um belo dia ele sai de casa, tudo favorável, ele sai para pescar. E quando ele sai para pescar, a Bíblia diz que ele, tendo trabalhado a noite inteira, ele nada pesca, ele não consegue pegar nada. Aquilo que era um cenário favorável se torna desfavorável para a história de Pedro. Uma sensação de frustração, um sentimento de angústia toma conta de Pedro, até porque Pedro era um pescador. Então muito provavelmente Pedro dependia da pesca para se alimentar, quanto para pagar os boletos. Não é assim? A gente também depende do nosso trabalho para pagar as nossas contas e nos alimentarmos. Por quê? Porque Pedro era uma pessoa comum. Só que Pedro volta para a beira da praia e ele vai lavar as suas redes. O tempo da pesca acabou, ele não pegou nada, ele fracassou, ele falhou, ele não deu certo naquela tentativa. E quando Pedro está lavando as redes, a Bíblia diz que uma multidão vinha junto com Jesus no outro ponto da praia. E quando a multidão estava vindo com Jesus, essa multidão começa a comprimir Jesus. Jesus sendo muito pedagógico, muito didático. O que Jesus pensa? Bom, se a multidão está me comprimindo, quem está mais atrás não está ouvindo. Então eu acredito que é por isso que Jesus tem a ideia de olhar para o barco de Pedro e pensar: eu preciso de um plano mais elevado. Então Jesus vai ter um diálogo com Pedro, e o diálogo é mais ou menos assim, na minha versão, Pastor Lucas corrigido, atualizado 2024. Ele chega assim: Pedro, me empresta o seu barco porque eu preciso dar um sermão aqui para a multidão. E aí ele vai lá, Pedro pensa: bom, trabalhei a noite inteira e nada pesquei, pode usar, Jesus. Jesus vai dar o seu sermão. Quando ele acaba, Jesus vai devolver o barco para Pedro. E eu gosto de construir essa história para ficar didático, para que a gente entenda. Quando Jesus volta para devolver esse barco, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, estou percebendo que seu semblante não está muito bem, você não está muito legal. O que é que está acontecendo? Pedro, o que está acontecendo contigo? Sabe o que é, Jesus? Tendo trabalhado a noite inteira, eu nada pesquei. Aí Jesus vai dar uma ordem para Pedro, e a ordem é assim, ó: Pedro, então volta para o mar. Esquece o que você está fazendo aí agora, volta para lá, lança as redes novamente, porque agora vai dar certo. Pedro decide obedecer a voz, Pedro decide obedecer o chamado, Pedro decide obedecer a ordem de Cristo para ele. Então Pedro vai lá, joga as redes, e o milagre novamente acontece. Uau! As redes se enchem de peixes, ao ponto de que Pedro precisa de ajuda. Quando ele volta para a beira da praia, isso que está acontecendo é extraordinário. Afinal de contas, Pedro é um pescador experiente e ele não tinha pescado nada. Só que quando ele voltou, e agora cheio de peixes, está lá com seus amigos, desatando as redes. Eu gosto de imaginar, gente, aqui é meu mundo fantástico. Eu imagino ele lá, desatando as redes, e Jesus olhando. E Jesus olhando com aquelas caras assim, sabe? Eu sei que vai acontecer depois. Jesus olhando para ele, e um novo diálogo vai se estabelecer. Só que é esse diálogo que chama a minha atenção para essa manhã e para aquilo que Deus tem falado ao meu coração. É esse diálogo que vai acontecer, que vai mudar a história da vida de Pedro de uma vez por todas. E como é que é esse diálogo, pastor? É mais ou menos assim: Pedro, pescou tudo que você queria? Pesquei. Pegou? Peguei. Pedro, dá para pagar as contas? Dá. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Ok, Pedro, só que larga tudo que você está fazendo. Pedro, de agora em diante, a partir de hoje, você ainda não é, mas eu vou te transformar num pescador de homens. Pedro, larga tudo que você está fazendo, deixa essas redes de lado, deixa esses peixes de lado, porque a partir de agora, você vai caminhar comigo, você vai estar pertinho de mim, você vai ser um imitador, e eu vou te transformar num pescador de homens. Só que essa proposta que Jesus faz para Pedro é um pouco diferente. Por quê? Porque Pedro está muito acostumado a pegar o peixe que está vivo e levar para morte. Agora Jesus está chamando ele para fazer o contrário. Você vai pegar o homem que está morto, e agora você vai levar ele para
para a vida. Que isso, Jesus? Só que imagina essa cena comigo. Jesus fazendo um chamado para Pedro. Jesus fazendo um chamado para ele. Só que quem olhava não entendia do porquê Pedro está sendo chamado por Jesus. Por quê? Porque Pedro, até então, não tinha produzido nenhum tipo de resultado que o qualificasse para andar com Jesus. Porque a verdade é que nós só geramos expectativas em alguém mediante a produção de um resultado. Um exemplo: se eu passo... Cadê aquele amigo que cantou aqui? Cadê ele? O fortinho. Lucão. É Lucão, é isso? O Lucão. O Lucão aqui, ó. Se eu passo pelo Lucão e eu não soubesse, ou melhor, eu não tivesse visto ele ministrar, talvez você jamais saberia que ele ministrava, que ele cantava. Por quê? Porque você não tinha visto produzir um resultado. Você só pode ter expectativa em alguém mediante a produção de um resultado. Você só pode ter expectativa em alguém mediante a produção de um resultado. Por exemplo, está aqui pastor Gabriel. Eu só posso ter expectativa se ele prega ou deixa de pregar, uma vez que eu vejo produzir esse resultado. E isso vai dizer para mim, em relação à qualidade que ele exerce isso, se ele é ou não é, se ele deixa ou não deixa. Então até aqui, Pedro não tinha produzido um resultado que o justificasse para ser escolhido por Jesus. Pedro não tinha produzido um resultado que o qualificasse para ser chamado e para receber a proposta que ele recebe de Jesus. Pedro não tinha produzido um resultado que o qualificasse para andar com ele. Muito pelo contrário, Pedro era mais um pescador. O tempo de seleção de Pedro já tinha passado. Era mais ou menos a expectativa da terra era: bom, Pedro nasceu pescador, vai morrer pescador. Nasceu nessa casa, vai morrer nessa casa. Nasceu assim, vai morrer assim. Nasceu aqui, vai morrer aqui. Ele tem esse defeito, vai morrer com esse defeito. Pedro nasceu um homem comum, vai morrer um homem comum. Essa era a expectativa que a terra tinha. Então quando eles olhavam Jesus chamando Pedro para poder caminhar com ele, para poder andar com ele, para viver junto com ele, eles não entendiam. Só que enquanto a expectativa da terra era que não, antes já havia uma expectativa do céu dizendo que sim. Enquanto a terra dizia: esse não serve, esse não presta, esse não pode. Porque a vida é assim. Às vezes algumas pessoas olham para nós e nós somos como Pedro. Pedro não era a pessoa que a gente escolheria para cantar, para pregar, para liderar, para exercer alguma função. Só que enquanto a terra desqualifica a gente, o céu nos qualifica dizendo: é justamente esse que eu quero usar. Nós estamos numa conferência de jovens. Quem olha para uma juventude não consegue ver a produção de um resultado e por isso muitas vezes não pode gerar algum tipo de expectativa. Só que nessa manhã aqui na Devec Curitiba, Deus me trouxe aqui com uma palavra no coração dizendo: se prepare, porque aqui vão levantar muitos Pedros. Alguém pode não acreditar, você pode não acreditar, sua mãe pode não acreditar, sua casa pode não acreditar, você mesmo pode não acreditar, mas um chamado de Deus para a sua história é essa manhã. Vem caminhar comigo, porque se você topar o chamado, a proposta, aquilo que eu tenho para fazer na tua história, eu mudo você de uma vez por todas. Alguém pode adorar a Ele essa manhã? Porque a gente não acredita. Não tem como, Pedro não era o cara certo. Toda vez que eu falo sobre essas expectativas, sabe o que eu lembro? Êxodo, capítulo de número 3, Joquebede gerando Moisés. Havia um decreto na terra e o decreto era morte. Faraó libera uma sentença de morte sobre os meninos. Quem olhava para a barriga de Joquebede devia pensar: tomara que seja uma menina, porque se nascer menino, ele vai morrer. Se nascer menino, ele vai fracassar. Se nascer menino, ele vai falhar. A expectativa da terra era morte. Só que enquanto a terra dizia morte, o céu gritava vida. Enquanto a terra gritava abandono, o céu gritava cuidado. Quem olhava para a vida de Moisés dizia escassez, mas o céu estava gritando
provisão. Dá para você entender que do mesmo lugar que saiu a sentença de morte, foi o mesmo lugar que teve que preservar ele em vida? Porque Deus, ele é assim. Quando ele tem algo para nós, quando ele tem um chamado, um propósito para nós, a terra vai ter que dar um jeito de cumprir aquilo que ele liberou. O problema é que a gente está muito condicionado aos cenários que a gente vive. A gente está muito condicionado à realidade que a gente está inserido. Deus não está dentro da realidade financeira que você vive. Deus não está dentro da geografia que você vive. Deus não está dentro do panorama geral que você vive. O cenário pode ser contrário, mas quando ele libera uma palavra, ei, escute isso aqui, eu nunca vi cenário algum mudar uma palavra, mas eu já vi palavra mudar um cenário. Então, se necessário for, se Deus te fez uma promessa, se Jesus está te fazendo um chamado, se prepare para ter uma mudança de cenário na tua vida. Ei, Connect Curitiba, se prepare, porque a hora que o Senhor decidir e ele liberar uma palavra, todos os cenários da nossa história mudam. Repete comigo assim: uma palavra, uma decisão e uma experiência. Uma palavra, uma decisão e uma experiência. Agora você sozinho. Uma palavra, era tudo que Pedro precisava para viver Atos 3. Só que lá em Lucas capítulo de número 5, ele recebe uma palavra. E agora o que ele precisa? Tomar uma decisão. Porque toda proposta que Jesus faz para nós, todo chamado de Deus para nós, sempre virá atrelado à responsabilidade de uma decisão. Eu decido viver ou não aquilo que Deus tem para mim. Eu decido viver ou não aquilo que Deus está me propondo. Eu decido aceitar ou não um chamado do céu. E essas decisões são importantes. Por quê? Porque uma vez que Deus me faz um chamado, algumas propostas de Deus para nós já não nos cabe estar mais em alguns ambientes. Assim como Pedro, por exemplo. Pedro, vem que eu vou te tornar um pescador de homens. Deus está mudando o cenário, o habitat natural de Pedro, que era a praia. Então algumas propostas que o céu vai fazer para nós, algumas conexões já não fazem mais sentido. Algumas mesas já não fazem mais sentido. Algumas alianças já não fazem mais sentido. Alguns cenários já não fazem mais sentido. Então eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão é: eu obedeço aquilo que está sendo proposto, eu topo aquilo que está sendo comissionado, aquilo que está sendo convocado, eu topo, mas eu também mudo os meus cenários. Por quê? Porque estar em ambientes errados retém aquilo que Deus tem para mim. Bem como estar aliançado com as pessoas erradas retém aquilo que Deus tem para mim. Pastor, me explica melhor? Te explico. Juízes, capítulo de número 7. A Bíblia vai contar a história de Gideão. Gideão está prestes a conquistar a terra dos midianitas. Deus diz isso a ele. Só que de repente Deus olha para ele e fala assim: Gideão, tem muita gente contigo. Faz o seguinte, grita para os covardes e medrosos irem para casa. Aí Gideão dá um grito. Alguns 1000 homens vão embora. De repente, Deus olha de novo e fala assim: Gideão, ainda tem muita gente contigo. Vamos fazer o seguinte, manda todo mundo descer para beber água. Quem pegar a água com a mão até a boca, você separa. Quem beber a água igual o cachorrinho faz, você manda embora. O número dos que ficaram? 300. Se com 32.000 homens era difícil de conquistar a terra de Midian, com 300 agora eu conquisto? Não. Sabe por quê? Porque o nosso pensamento está muito atrelado à realidade de hoje. Quanto mais seguidores eu tenho, revela a força que eu tenho. Quando diminui, fala o quanto fraco eu fico. Só que para Deus, nunca foi sobre quantidade. Eu vou melhorar isso aqui. Deus não está preocupado com quantos, mas sobre quem está do seu lado. Sabe qual é a verdade? Que algumas faltas da nossa vida não é porque a gente não se preparou ou porque Deus não preparou algo para nós. Algumas faltas da nossa vida é porque a gente insiste em manter ambientes, mesas e conexões que nem sequer se prepararam ao mesmo nível que nós para nos ver receber aquilo que Deus tem para nós. E enquanto a gente insiste nessas conexões, nesses ambientes e nessas mesas, aquilo que Deus tem para nós está retido.
Por quê? Porque eu tenho para conquistar, Deus já tem preparado para entregar na palma das minhas mãos, mas eu ainda insisto em permanecer no mesmo lugar. Só que Deus está falando, não, seleciona, separa, porque nem todo mundo pode estar perto para ver você receber aquilo que Deus vai fazer na tua história, no teu ministério, na tua casa, na tua família, na tua empresa. Deus tem que selecionar. Eu tenho uma palavra profética aqui para você, pode não ser tão boa, mas receba se você quiser. Haverá um tempo de seleção de Deus sobre a tua história. Vem um tempo de seleção de Deus sobre a sua casa. Vem um tempo de seleção de Deus sobre o seu ministério, sobre a sua profissão. Vem um tempo de seleção de Deus para você. Não é quem você quer, não é quem você aponta, não é quem você determina, porque às vezes a gente acha que aquele que está perto é bom, mas Deus está olhando diferente, dizendo, esse não é bom. Não se assuste se algumas pessoas que estão perto começarem a se afastar. Não se espante se algumas que estão distantes começarem a se achegar. Deus vai selecionar quem vai estar perto. Não é quem você escolhe, não é quem você aponta, não é quem você determina, é quem Ele quer, é quem Ele decide, é quem Ele seleciona, é quem Ele diz para perto. Deus vai selecionar quem vai estar perto de você. Sabe por que isso é importante? Porque essas conexões, essas mesas, esses ambientes, ou eles nos servirão de ponte para que eu caminhe e trilhe até onde Deus determinou para mim, ou eles servirão de âncora. Porque toda conexão, ela tem o poder de determinar aonde nós vamos chegar. Não é se nós temos o potencial, porque potencial nós temos. Deus nos muniu de potencial para chegarmos. Só que as conexões erradas podem me fazer trilhar caminhos errados, mas as conexões certas me fazem ir por caminhos certos. E existem conexões que Deus estabelece para nós, que elas vão fazer com que eu alcance. Elas servirão de ponte para que eu vá rumo àquilo que Deus estabeleceu. Ou elas servirão de âncora, me aprisionando, me estagnando, me parando de uma vez por todas. Olha como é que isso é importante. Mateus capítulo de número 1, a partir do verso 18, vai contar a história do nascimento de Jesus. E a Bíblia diz assim, ó: ora, o nascimento de Jesus se deu da seguinte maneira: estando Maria prometida em casamento a José, achou-se grávida do Espírito Santo. Achou-se grávida do? Desse jeito ele vai embora. Achou-se grávida do Espírito Santo. José era um homem justo, pensando em deixar Maria. Ele pensa em deixar ela secretamente. Um anjo do Senhor aparece para ele e diz: José, não tema receber Maria, porque o que nela está sendo gerado é Não, você já dormiu? Me ajuda aí, olha para quem está perto de você e fala assim: responde o pastor. O que nela está sendo gerado é Agora você está aí, do Espírito Santo. O que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Sabe o que eu entendi aqui? Que José não era o detentor principal da promessa. A detentora da promessa era Maria. Como assim, pastor? Maria, vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, você dará à luz a um filho. Mas José era alguém selecionado por Deus para ajudar Maria, para cuidar de Jesus, para cuidar de Maria. Isso é incontestável. Entretanto, eu também percebi que, pelo fato de Maria ser detentora principal da promessa, de um filho gerado pelo Espírito, José não era o pai biológico de Jesus. Ou seja, ele não tinha laços consanguíneos, DNA de Jesus. Não tinha. Ele era alguém selecionado por Deus para cuidar deles. Só que eu entendi uma coisa: quando Maria precisou fugir, quem é que estava presente? José. Quando a barriga começa a crescer, quem é que está presente? José. Quando ela começa a sentir o desejo de comer um tijolo, comer uma coisa estranha, quem é que está presente? José. Quando Jesus está prestes a nascer, quem é que está presente? José. Aí eu entendi uma coisa que Deus ministrou ao meu coração. Nós precisamos aprendermos a nos relacionarmos com Josés. E aí talvez a sua pergunta seja a que eu me fiz: quem são Josés? É simples, são todos aqueles que vão nos ajudar a colocar para fora o que o Espírito gerou do lado de... Dá para você entender que o Espírito Santo tem gerado algo dentro de você?
Dá para você entender que esse sonho, que esse chamado, que essa proposta que Deus tem te feito, não é em vão, não é à toa. E existe algo dentro de você que o Espírito Santo colocou, mas você precisa aprender a selecionar quem é que vai estar perto de você, porque as escolhas erradas acabam abortando aquilo que Deus tem para a tua história. As escolhas e as seleções erradas de quem vai estar perto de você podem anular aquilo que Deus tem para a tua história. Mas nessa manhã, de forma profética, eu quero liberar para a sua vida também. Quem olhava para Maria não acreditava naquilo que ela estava gerando, no poder do que ela estava gerando. Assim como hoje aqui na Devec Curitiba, de repente alguém olha para você e não acredita naquilo que Deus tem para a tua história, não acredita naquilo que Deus tem para a tua família, não acredita no sonho que você tem profissional. Mas o nosso Deus é especialista em confundir as sentenças. O nosso Deus é especialista em confundir a nossa família. O nosso Deus é especialista em mudar os cenários. O nosso Deus é especialista em mudar todos os ambientes. Então, de forma profética, receba isso em nome de Jesus. Assim como Maria carregava algo que tinha poder, não só para mudar a família dela, a história dela, a nação dela. Isso é o motivo de nós estarmos aqui. Aquilo que Maria gerou é o principal motivo de estarmos aqui. Ela não gerou qualquer coisa, ela gerou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. E eu profetizo também que nessa manhã, enquanto você está aqui de mãos levantadas, o mundo espiritual se move. O mundo espiritual se move enquanto você está adorando, enquanto você está entregando uma adoração. O mundo espiritual está se movendo ao teu favor e algo está acontecendo e sendo gerado dentro de você. Ei, eu tenho uma palavra para você. Pode sonhar, pode voltar a acreditar, porque aquilo que parece que é impossível, ainda que ninguém acredite, Deus pode fazer. Ei, Maria, em nome de Jesus, você vai gerar, você vai dar luz a esse sonho, você vai dar luz a esse milagre, você vai dar luz a esse chamado. Se prepare, porque enquanto você adora nessa manhã, o Espírito Santo te faz gerar algo poderoso. É por isso que a gente precisa aprender a fazer as seleções. Uma palavra, uma decisão e uma experiência. O que falta agora é uma experiência, porque ele teve uma palavra, ele tomou uma decisão e falta uma experiência para ele. Quando Jesus está caminhando com os seus discípulos, ele está dando alguns sinais, ele vem ensinando algumas coisas. E seria mais ou menos assim: olha, está chegando o tempo de eu ser entregue à mão dos homens. Isso se faz necessário para que se cumpra as Escrituras. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou, mas eu volto. Quando eu voltar, eu tenho que ir na frente, porque eu vou preparar morada. Mas quando eu me for de vez estar com o Pai, eu vou deixar aquele que é a mesma coisa que eu, só que ele é conhecido como Consolador, e ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Aí Jesus libera uma nova ordem para eles também. Tem mais uma coisa: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. Até que do alto vocês recebam poder. Porque para viver Atos capítulo de número 3, não dá para a gente viver de qualquer maneira. Não dá para ser de qualquer jeito, porque tem coisas que Deus tem para nós que não adianta a gente ir na cara e na coragem. Não adianta a gente falar, vou viver, uau, top, entrei. Não, não é assim. Antes, a gente precisa passar por um processo de habilitação do Espírito. O Espírito Santo precisa nos revestir, precisa nos habilitar, precisa nos forjar para aquela situação, precisa nos moldar para aquele tempo. E é exatamente o que os discípulos e que Pedro passa. Ele passa por uma habilitação do Espírito. E aonde foi isso? Atos capítulo de número 2.
Todo mundo lá obedecendo aquilo que Jesus disse. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E aí estava lá, todo mundo. Quando de repente, veio do céu um som como de um vento, e começou a soprar sobre toda a casa, e todos foram cheios. Quando chega em Atos capítulo de número 3, Atos capítulo de número 3, Pedro e João indo para a igreja para orar, Pedro já estava cheio do Espírito. É por isso que Pedro vai ter uma reação diferente. É por isso que Pedro vai se comportar de forma diferente. Porque além de estar imitando a Jesus, ele foi revestido, ele foi habilitado pelo Espírito. Quando ele chega, ele fala: olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu recebi na minha Jerusalém, eu te dou. Sabe o que eu gosto de pensar? Eu gosto de trazer para o dia de hoje. Vamos pensar que se isso fosse hoje. Imagina, Tainá, os jovens aqui da Devec Curitiba, passando pela essa cidade, trabalho, pelas suas empresas, pelos seus negócios, pelas suas famílias, eles chegando e se deparando com uma situação como essa. O diálogo seria mais ou menos assim: olha, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Eu recebi na minha Jerusalém. Sua Jerusalém é a Devec Curitiba, é a minha Jerusalém, um lugar que eu amo estar. É lá que Deus usa os meus pastores, os meus líderes para me orientar. É lá que sai palavra de vida ao meu coração. E é lá que eu sou revestido e habilitado pelo Espírito. A gente estava lá, era uma conferência de jovens, era um domingo de manhã, já caminhando para o final. Estava todo mundo reunido. O pastor Lucas estava lá e estava sentindo um pouco de frio, mesmo suando, mas ele estava sentindo frio. Ele estava lá, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Começou a soprar sobre todos nós, e todos foram cheios do Espírito Santo. É por isso, meu amigo, que eu não vou te dar o que você quer, mas o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu vim pregar essa manhã para uma geração de jovens. Eu vou melhorar isso, eu vou pregar para uma igreja, para a Devec Curitiba. Nós teremos bênçãos de Deus, muitas, mas nós não seremos uma geração reconhecida pelo carro que nós usamos, pela roupinha legal, pelo estilo que temos ou pelo número de seguidores. Não, nós seremos muito além disso. Nós seremos reconhecidos pelo rastro da presença que deixamos por onde nós passarmos, aonde a gente for, aonde nós pisarmos os nossos pés, seja dentro da empresa, seja dentro da nossa casa, seja dentro de uma faculdade. Se prepare para o Espírito de Deus começar a te usar poderosamente. Eu vim pregar para uma geração que vai se levantar para imitar genuinamente a Cristo, sem medo de pregar a verdade, dizendo: pode me imitar porque eu conheço o caminho, pode me imitar porque eu sei quem eu estou imitando. Eu vim pregar para uma geração, Tainã, que vai chegar na Devec Curitiba falando: meu amigo Tainã, pastor Jarbuti, eu coloquei a mão sobre o enfermo e ele foi sarado. Eu cheguei na faculdade, o meu professor caiu endemoniado. Tainã, eu cheguei, eu orei e algo aconteceu. Eu fiz uma oração, o câncer sumiu. Ei, Tainã, eu coloquei a mão sobre o meu pai e hoje ele está aqui na igreja. Eu coloquei a mão sobre a minha mãe e hoje ela entrou aqui. Eu coloquei a mão sobre o meu amigo e hoje ele está aqui. Eu vim pregar para uma geração que vai se levantar como imitadores. Só quem vai imitar, só quem vai imitar, só quem vai imitar. Só que deixa eu ver onde estão os imitadores. Deixa eu ver quem veio para Devec Curitiba para ser um imitador. Isso, levante a tua mão. Deus está levantando uma geração de imitadores. Quem pode adorar a Ele? Isso.
presença de Deus está aqui. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, adorando, 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 adorando. Porque enquanto você adora, o Espírito sopra nessa casa e Ele te habilita. Enquanto você adora, eu sinto a presença dEle aqui. Eu sinto a presença dEle aqui. Deus está levantando uma geração de imitadores. Nós não seremos uma geração de fracasso. Nós não nascemos para dar errado. Nós não nascemos para falhar. Podem até não ter expectativas sobre nós, mas Deus é especialista nisso, em chamar quem ninguém acredita. Deus é especialista em chamar em quem ninguém acredita. Deus é especialista. Como forma de adoração, por favor, levante suas mãos. Eu sinto a presença dEle aqui, eu já vou encerrar. O louvor vai ministrar. Enquanto eles ministram, adore a Ele. Porque enquanto você está, como forma de rendição, você está dizendo para o céu: eu quero ser um imitador. Eu quero viver tudo que os discípulos viveram. Eu quero viver a plenitude do propósito de Deus para a minha vida. Enquanto você adora, o Espírito Santo sopra sobre essa casa e Ele te habilita. Se prepare para viver um tempo de avivamento. Avivamento não é meia hora de culto falando em línguas, rodopiando, não. É transformação de vida, é mudança de caráter, é mudança de cenário, é mudança de ambiente. Agora algumas mesas não te cabem mais. Agora alguns contatos já não te cabem mais. Agora alguns ambientes já não te cabem mais. Se prepare para você viver esse tempo. Se prepare para fazer parte de um avivamento. Nada é VEC Curitiba. Nós teremos que fazer 2, 3, 4 cultos jovens, pelo tanto que não vai comportar de jovens aqui nessa igreja. Eu quero ver a geração de imitadores se levantar como voz, dizendo: ainda que me cancelem, ainda que me açoitem, ainda que me cancelem, ainda que me ignorem, eu vou falar a verdade. Eu não comprometo a palavra, eu não comprometo aquilo que Deus me propôs. Eu vou levantar. Isso. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Voa nesse. Levante suas mãos. A presença dEle está aqui. A ti me achegarei pra encontrar teu amor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Voa nesse lugar, transbordar teu amor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Receba o toque do Espírito. Voa nesse lugar, transbordar teu amor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós. Tem jovem sendo cheio do Espírito, Tainá. Eu estou vendo jovem rendido nos teus lugares, chorando, sentindo a presença. É isso, minha filha, pode ser cheia. É isso, meu filho, pode ser cheio. Deus vai te surpreender. Pastor, ninguém na minha casa foi, mas você vai.
ninguém na minha família fez, mas você vai fazer. Pastor, ninguém chegou, você vai chegar. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus. Eu sinto a presença dele. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Segura a mão dele, segura a mão dela. Eu prometo que eu encerro. Agora seja profeta de Deus para ele. Faz uma cara de profeta. Como que é cara de profeta? Não sei. Faz uma careta e diz assim: está preparado? A partir de hoje você está sendo habilitado a viver coisas maiores. Você está sendo habilitado a viver milagres de Deus. Agora olha para ele e fala assim: o Espírito Santo vai te encher. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu vou ministrar. Eu vou fazer uma pequena oração. Quando eu fizer, o louvor vai entrar e você vai entregar a melhor adoração que você tem para esse Deus. Meu amigo Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui nessa casa. Nós sabemos daquilo que o Senhor tem feito aqui. Nós sabemos da seriedade desse trabalho, de uma igreja que tem intercedido e feito a diferença na cidade de Curitiba. Nós queremos viver mais. Nós queremos viver mais. Nós queremos, Senhor, um avivamento nessa região sul do país. Não só para Devec Curitiba, mas para toda a nossa igreja. Que todo o Connect, Senhor, que a Devec Curitiba, que as demais Adevec se levantem com poder, com autoridade. E nós startamos isso aqui essa manhã. Então, meu amigo Espírito Santo, aonde houver um coração disponível essa manhã, não importa a idade, não importa a estatura, não importa a cor da pele, não importa o tom do cabelo, o que importa é um coração disponível, porque o Senhor ama corações disponíveis. Toca nele agora, vento do Espírito. Assim como em Atos capítulo de número 2, o seu vento soprou e todos foram cheios do teu Espírito. Nessa manhã na Devec Curitiba, aonde houver alguém querendo ser cheio da tua presença, sopra vento do Espírito, sopra vento do Espírito. Habilita essa igreja, habilita essa geração a viverem coisas extraordinárias. Sopra, 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 sopra. Deixe-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Deixe-me até transbordar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem gente chorando, tem gente sendo visitado pelo Espírito Santo. Isso, você vai viver coisas extraordinárias. Eu preciso encerrar. Eu não conheço a todos que aqui estão, mas eu acredito que por ser uma manhã de domingo,
nós tenhamos poucas pessoas aqui que não sirvam a esse Deus, que não sigam a Jesus. Mas ainda assim eu não posso sair daqui sem te contar uma pequena história rápida. Quem está pregando para você, eu, pastor Lucas, eu gosto muito da história de Pedro. Sabe por quê? Porque ela parece um pouco com a minha. Pensa em alguém improvável. Pensa em alguém que tinha tudo para dar errado. Eu nasci e cresci dentro de uma comunidade dominada por tráfico de drogas. Eu fui exposto a todo tipo de violência que você possa ou não imaginar. A expectativa sobre a minha vida, da minha família era: vai ser mais um, vai dar errado, vai fracassar, vai falhar, vai ter um subemprego, quem sabe, de repente um presidiário. Por quê? Porque eu não tinha produzido resultado nenhum. Um dia, numa briga familiar, uma tia minha liberou uma sentença sobre a minha vida. Ela olhou para mim e disse: você será a causa da morte do meu irmão. Você vai dar tanto desgosto para o seu pai que um dia você vai matá-lo. Ela só não contava que Jesus ia estar na beira da minha praia, me esperando para mudar toda a história da minha vida. Um dia eu cheguei em casa, pastor Jarmude, e eu senti um clima meio estranho. Fui perguntar para o meu pai, ele fugiu do assunto. Minha mãe disse, resumindo a história, um laudo de câncer no meu pai. Meu pai até hoje não é cristão, só minha mãe era crente. Meu pai com câncer no fígado, muito agressivo. Descobrimos, logo pela gravidade, às pressas ele foi encaminhado para operar. Logo, 2 meses depois. Um dia antes do meu pai operar, era uma terça-feira à noite, meu pai operava na quarta de manhã. Eu peguei o telefone, liguei para o meu pai, era chamada de vídeo já. Fiz uma chamada de vídeo e falei: pai, posso fazer algo que eu nunca fiz por você? Ele: o quê? Falei: deixa eu orar por você. Poucas vezes eu vi meu pai chorar na vida. Essa da doença, no meu casamento, na minha consagração pastoral. Meu pai começou a chorar, ele falou: pode. E eu comecei a orar. Falei: Deus, cura o meu pai. 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 Comecei a orar: Deus, cura o meu pai. Eu não posso perder o meu pai. Eu era de uma família muito pobre, dependia de saúde pública. Para mim, meu pai ia morrer. Encerrei a ligação, eu fiz uma oração para Deus e falei: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu acredito que o Senhor pode curar o meu pai. Eu não aceito perder o meu pai assim. Eu tenho muita coisa para viver com ele ainda. Eu desliguei, eu falei: Deus, eu sei que o Senhor pode curar o meu pai, então cura o meu pai. Eu quero um sinal que o Senhor curou o meu pai. Dias depois, meu pai volta para casa com uma cicatriz enorme, a gente cuidando dele, ele repousado na cama. Eu lembro dessa cena até hoje. Eu falei: pai, cadê os exames para você fazer quimioterapia, radioterapia, tudo isso? Ele falou: eu não sei. Eu falei: como você não sabe, pai? Isso é importante, a gente tem que fazer logo isso, para essa doença não voltar e tal. Ele falou: eu não sei, não tem. Eu falei: como que não tem? Ele falou: o médico disse que não vai precisar. Eu falei: calma aí, como que o médico disse que não vai precisar? Ele falou: ele também não soube me explicar, mas ele disse que é como se no meu organismo não constassem células cancerígenas nenhuma. Lembra do menino que ia ser a causa da morte do pai, que ia matar o pai de tanto desgosto? Jesus encontrou ele na beira da praia. Eu ia para a igreja obrigado, de braços cruzados, sentava do meio para trás. Um dia, numa conferência como essa, eu percebi, comecei a prestar atenção, descruzei o braço. Quando eu me dei conta, eu já estava na frente, entregando a minha vida para Jesus. Deus marcou a minha história. Eu tive altos e baixos, já chutei o balde já, mas tive que correr atrás dele de volta. Sabe por quê? Porque eu percebi que não dá para viver longe desse ambiente. E a verdade é, se você está aqui essa manhã, um domingo de manhã você poderia estar em qualquer outro lugar. E eu posso te garantir, o sexo não vai preencher, bebida não vai preencher, amigos não vão preencher, muitos seguidores não vão preencher. Nada vai preencher o vazio que tem dentro do seu peito. Só há uma pessoa que preenche esse vazio. O nome dela é Jesus, o nome dele é Jesus. Sabe por quê? Porque mesmo rodeado de tanta gente, quando você volta para casa, você deita a sua cabeça no travesseiro, há um vazio no seu peito. E é como se uma voz ecoasse dizendo: o que você está fazendo com a sua vida? Eu sei porque eu já senti isso. Eu já estive na sua posição, eu já estive no seu lugar. Eu busquei em muitos lugares, mas nunca encontrei. Até o dia que eu decidi e eu falei para Deus: a partir de hoje, eu vivo tudo que o Senhor tem para mim. Eu já fugi muito desse altar.
Eu já fugi muito de viver tudo isso. Só que Deus, Ele foi mudando as sentenças da minha família. Eu fui o primeiro a me casar da minha geração de primos, sobrinhos, netos. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro da minha casa a me formar numa universidade. Eu sou o primeiro pastor da minha família. Eu sou o primeiro de tantas coisas dentro do meu contexto familiar. E eu estou te dizendo isso, sabe para quê? Para te lembrar que você não é fruto de um acidente, que você não é uma obra do acaso, que você não nasceu para repetir o erro do seu pai e da sua mãe, nem para fracassar. Deus tem uma história linda para você. Não importa aquilo que disseram, não importa aquilo que liberaram sobre você. Você não é isso que disseram. Deus tem algo extraordinário para você, mas chega de fugir disso. Não dá mais. Sabe uma frase que me disseram e eu concordo com ela? Uma vez me disseram assim: escolhidos não têm escolhas. E eu entendi isso, sabe por quê? Porque se eu escolhesse qualquer coisa diferente disso aqui, eu não seria plenamente feliz. Por favor, agora eu encerro. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. É só um gesto simbólico para você ter liberdade. Feche os seus olhos. De repente eu estou falando para alguém que já pertenceu a essa igreja ou a outra. Você foi ferido por alguém. Alguém te magoou, você desanimou, tá tudo bem, não importa a sua idade. Eu estou falando não para os jovens, mas para toda a igreja. Não importa a sua idade, não importa o que aconteceu. Homens falham, pessoas falham, nós fracassamos. Mas Jesus nunca foi interessado em te manter de longe. De repente você está aqui, você é filho de crente, sobrinho de crente, neto de crente. Eu sempre digo, filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E Ele está com saudade de se relacionar com você como um pai. Ele não é o pai que te abandonou. Ele não é o pai que sempre esteve ausente. Ele não é um pai que se omite, não. Ele se importa com você nos mínimos detalhes. Lembra quando você dobrava o seu joelho e dizia: pai, senta aqui porque eu quero te contar algumas coisas? Ele está com saudade disso. Quem sabe você está aqui hoje. Você não pode sair por essas portas sem entregar a vida para esse Jesus que mudou a história de Pedro, mudou a mim, quer mudar a tua também. Esse Jesus que te ama tanto, que entregou a vida na cruz do Calvário para te salvar. Você sabe que já não dá mais, chega. Você precisa mudar de vida, você precisa mudar a tua história. Só que aí onde você está, nada muda. Você precisa tomar uma decisão, mostrar para o mundo físico, para o mundo espiritual: a partir de agora eu vivo uma nova história. Pastor, mas olha onde eu andei, olha o que eu fiz. Ei, eu não sei, mas Ele sabe. E se Ele que sabe está interessado em te receber de volta, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu, se bobear, já fiz até pior que você. Mas hoje eu estou aqui como um instrumento de Deus para te lembrar que Ele te ama. De boa, você está de mão dada com alguém? Se você precisa entregar sua vida para Jesus pela primeira vez, ou você precisa voltar para Ele, eu queria que você apertasse a mão da pessoa que está do seu lado como se fosse um grito de socorro da tua alma, que você já não dá há muito tempo. Como se fosse um grito de socorro do seu coração. Se você teve a mão apertada por alguém, ajuda ele, ajuda ela. Tira essa pessoa do lugar, ou você sai e vem aqui até a frente do altar, porque nós queremos orar. Deus quer mudar a história da tua vida de uma vez por todas. Eu tenho um minutinho só, e por favor, venha, tome essa decisão. Deus quer mudar a tua história. Ele quer fazer de você alguém novo. Ele quer mudar as sentenças da tua vida. Tome essa decisão. Se você precisa tomar essa decisão nessa manhã, corra para cá, para o altar, porque Jesus quer mudar a tua história. Eu aguardo por você. O louvor vai ministrar um refrão. Enquanto eles ministram, tome essa decisão. Se você precisa, você não tem coragem, diga para alguém que está perto de você: me ajuda, me leva lá.